ano em que passou a valer uma novidade para proteger todos nós consumidores, você dono de veículo, de uma motocicleta, que utiliza os combustíveis como gasolina, etanol. Por quê? Esse ano de 2025 passou a ter uma nova bomba, um novo equipamento capaz de detectar as fraudes digitais. Afinal de contas, estamos numa era de tecnologias digitais e as novas bombas medidoras de combustíveis, considerada uma tecnologia 4.0, já é uma realidade aqui no Brasil e no estado de São Paulo, com a autarquia do governo estadual, o IPEM, fazendo uma fiscalização frequente e dando aos consumidores um painel com os locais onde você pode abastecer, sabendo que aquele posto já está nas novas normas e com esse novo equipamento. Vamos explicar tudo isso para você a partir de agora com o nosso convidado, já na linha conosco, direto da capital paulista, o Marcos Gerson, superintendente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Marcos, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, é um prazer estar com vocês e poder falar com o público de Campinas. Primeiro, para a gente entender, foi em abril desse ano que começou a ser instalada a nova tecnologia, que é considerada 4.0. E houve um trabalho do IPEM, junto a outros órgãos, para que isso fosse possível. Como é que funciona essa tecnologia antifraude nas bombas medidoras de combustíveis? Heitor, na verdade, essas bombas já estão sendo instaladas desde 2023, tá? A novidade é a divulgação que o IPEM tem feito a partir desse ano. Então, para explicar para o nosso ouvinte, as fraudes que acontecem hoje no abastecimento, no que a gente refere à quantidade, né, volume abastecido, ela tem uma natureza digital, é uma fraude bem tecnológica. Então, o fraudador coloca um chip na bomba de combustível, e com isso ele simula um abastecimento que não existiu. Então o consumidor está colocando 40 litros no seu veículo e quando ele olha no visor, está registrando 45. E aí ele acaba pagando um 10% a mais, um 15% a mais do que realmente está colocando no seu veículo. Então, para combater essa fraude que é tecnológica, o Inmetro, em 2022, ele editou um novo regulamento estabelecendo novos requisitos para as bombas de combustível que trazem uma proteção cibernética, uma proteção digital para impedir que esse chip funcione na bomba. Então, na prática, ele tem uma assinatura digital, ele tem um sistema de rastreabilidade que registra quando ele ele coloca um dispositivo desse na bomba de combustível. E o IPEM foi um dos fomentadores disso, né? Ele foi o primeiro a identificar esse tipo de fraude lá ainda em 2008, 2010, construiu um laboratório específico para testar essas bombas, catalogar, então fez todo um trabalho científico e tecnológico para dar suporte ao Inmetro para que ele desenvolvesse esse novo tipo de regulamento. Então, essa ação do IPEM, né, tanto na fiscalização quanto no desenvolvimento de tecnologias que está tornando possível a gente combater esse tipo de fraude. A substituição para essas bombas medidoras antifraudes, ela é obrigatória e existe um prazo para os postos se adaptarem ou é opcional de comércio por comércio? Esse regulamento ele estabeleceu um calendário de transição, né? Então, tentando aproveitar a vida útil das bombas para não obrigar todo o mercado a trocar suas bombas, que não é um equipamento tão barato assim, que você possa chegar de uma hora para outra trocar as bombas todas, geraria um problema muito grande até de abastecimento, né? Então, foi estabelecido um calendário para a troca dessas bombas. A gente avalia no IPEM e dentro do governo que está alongado demais, ele poderia ser um prazo um pouco mais curto, né? Mas no intuito, como diz o nosso governador Tarcísio, de sempre trabalhar
em diálogo com o setor regulado, com os próprios revendedores, nós estabelecemos uma forma de incentivar essa troca antecipada, que é justamente divulgar no site do IPEM quais são os postos que têm essa nova tecnologia. E com isso, o próprio consumidor pode fazer a escolha dele, se ele quer abastecer numa bomba que tem a tecnologia nova, ou se ele está confortável no posto que ele sempre abastece, não desconfia de nada, então não tem problema continuar abastecendo onde ele sempre abasteceu. Mas tendo a informação, o consumidor pode fazer a escolha dele, né? Então ele escolhe, olha, eu não sei, estou em dúvida, eu prefiro abastecer num posto que tem essa nova tecnologia. Então ele, podendo fazer essa opção, ele acaba incentivando o mercado a usar uma bomba muito mais segura, com mais rapidez, né? Que essa troca seja mais rápida, trazendo mais benefícios para o mercado. E essa plataforma nesse mês de agosto, que é pelo próprio site do IPEM, ipem.sp.gov.br/bomba segura, chegou nesse mês de agosto a 60 mil acessos. Isso demonstra que o consumidor está cada vez mais atento ao combustível que coloca no próprio veículo, Marcos? Exatamente, essa é a informação que está no site do IPEM, né? 60 e pouco mil, que pagam um site do governo, é bem mais do que a gente costuma ter de acesso. Então já há um interesse sobre isso, né? E tem alguns parceiros que estão ajudando a divulgar também. O importante que a orientação do governador, que a gente trabalhe sempre, educação junto com fiscalização. Mostre o caminho e faça a indicação de onde fazer essa informação chegar no consumidor. Então tudo isso tem uma estratégia por trás, né? De a gente trabalhar primeiro a boa-fé das pessoas, a boa-fé das revendedoras, que eles façam os movimentos até espontaneamente, antes até de uma fiscalização do Estado. E me chamou a atenção, né, no município de Campinas, que olhando no site hoje, só tem um posto com essa nova tecnologia. Para ter uma ideia, a cidade de Sorocaba, se eu não me engano, tem 8 postos. Então, acho que a população em Campinas dá para dar uma incentivada nos postos aí, para eles trocarem isso mais rápido também. O único posto em Campinas, a lista total no estado de São Paulo inclui 170 postos, numa lista aqui que tem 441 bombas dentro desses 170 postos. O único posto em Campinas fica na Vila Sônia, numa cidade do tamanho de Campinas. E outros municípios da RMC já têm mais postos aderindo. Sumaré, por exemplo, tem 2 nessa lista, 2 postos no distrito de Nova Veneza, tem 3 em Valinhos, em Rio Claro são 4, em Jundiaí são 2, Nova Odessa já tem um posto, Jaguariúna tem um posto, em Indaiatuba 2 postos que estão nessa lista. Isso liga um certo sinal de alerta. Claro que existe ainda esse prazo, Marcos, e inclusive queria que você citasse até quando é esse prazo, qual o período que o comerciante tem para fazer essa adaptação. Mas não seria também interessante para o dono do posto demonstrar para o cliente que ele aderiu a uma tecnologia que protege o consumidor e dando mais credibilidade para aquele comércio? Daí, Heitor, a importância da educação para os próprios postos, né? Porque no início desse processo, alguns postos me perguntaram se eles poderiam divulgar isso. Eu falei, não só pode, como deve. Você deve fazer a propaganda que o seu posto tem essa bomba nova. Um caso curioso, a primeira posto que usou essa nova tecnologia foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e eu visitei esse posto ano passado. Então fiz a questão de ir lá para conversar com o dono do posto. E ele fez uma baita de uma propaganda. Ele criou faixa de bomba segura, bomba legal, e com isso ele disse que ele aumentou a frequência no posto dele no primeiro mês em 30%. E mais interessante que isso, o posto que tinha do outro lado da rua, que perdeu clientes para ele, trocou todo o parque de bombas do posto também e passou a ter essa bomba nova. Ou seja, uma medida bem divulgada em termos de comunicação, ela tem esse efeito. E a gente tem percebido os próprios postos bem tímidos na hora de fazer essa divulgação, como se eles achassem que não poderiam fazer isso. Mas eles podem, eles são comerciantes, acho que eles têm que comunicar para o consumidor deles que eles estão trazendo uma tecnologia nova que traz mais segurança, que traz rastreabilidade, e
com isso o mercado todo ganha quando a gente tem mais qualidade sendo difundida dentro de todo o mercado. E sobre o calendário, ele depende do ano de fabricação da bomba, mas para ter uma ideia, as bombas mais recentes que foram instaladas ainda podem funcionar até 2038. Então, até 2038 ainda se pode fabricar bombas no modelo antigo. Por isso que a gente acha que está muito lenta essa troca, né? E acho que com incentivos corretos, os postos podem fazer uma antecipação e aproveitar até da plataforma do IPEM para poder divulgar que eles estão com nova tecnologia e trazendo mais segurança para os consumidores. É muito caro para o posto fazer essa substituição, Marcos? Conversamos com vários fabricantes, né? Em média, né, uma bomba nova comparada com uma bomba antiga está uma diferença de 10% a 15%. Um posto novo que estiver instalando, ele vai estar pagando essa bomba nova, né? Vai ter o valor, que em média uma bomba está em torno de R$60 mil, né? Mas o que nos chama a atenção é que na hora de fazer um investimento e comprar uma bomba nova, ainda estão dando preferência para a bomba de modelo antigo, né? Tendo uma possibilidade de trazer uma nova tecnologia e até ganhar mercado em relação a isso. Por isso a gente acha que falta muita informação, né? E o IPEM está tentando trabalhar para que essas informações cheguem também para as próprias revendedoras, para que eles possam fazer a opção, porque a opção simples, ele olha o preço, uma bomba no modelo antigo custa X, a bomba no modelo novo custa X mais 10%, 15%. Por que eu vou comprar a bomba nova? Então, tendo essa estratégia de divulgação, ele passa a ter um incentivo e passa a poder até comunicar melhor que ele é um posto que está trazendo uma solução melhor para o seu cliente. Nós estamos conversando com o Marcos Gesson, superintendente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. E independente de ter a bomba mais moderna ou não, Marcos, nós como consumidores, o que a gente deve ficar atento na hora de abastecer? Qual o caminho para fazer uma denúncia em algum posto que você tenha, como motorista, percebido alguma irregularidade? A gente sempre orienta, né, na hora de abastecer, fazer aqueles cuidados básicos, né? Tá zerada a marcação na hora de iniciar o abastecimento. Aquela bomba é a que está ligada ao seu veículo, né? Então tem a numeração das bombas, bomba 2, 3, e você consegue ver pela mangueira se é daquela bomba realmente, se travou no final do abastecimento. Eles são cuidados básicos. Mas o principal, principalmente levando em conta essa fraude, essa fraude digital, é que o dono do posto aí consegue desligar a fralda remotamente. Então é muito mais difícil para o IPEM poder pegar, né, com os meios tradicionais. O IPEM de São Paulo ele consegue pegar muita coisa, mas a gente precisa de informações. E é aí que o consumidor tem um papel fundamental. São as suspeitas dos consumidores que alimentam o nosso sistema de informações para que a gente seja assertivo na hora da fiscalização. Então, o consumidor, reparando que de repente ele começou a abastecer com mais litros o que ele abastecia usualmente. Isso é uma coisa muito sensível em termos de percepção, mas muitos motoristas, né, eles percebem, eu sempre abastecia uma vez por semana, sempre dava 40 litros, agora está dando 45, será que tem alguma coisa errada? Então, ele tendo essa dúvida, ele entra na página do IPEM, tá, no ipem.sp.gov.br, e registra lá no nosso sistema de ouvidoria. Ele não precisa se identificar, ele não precisa coletar provas, ele simplesmente registra o posto tal, no endereço tal, na bomba tal. Eu tenho notado que a quantidade que eu estou abastecendo aumentou sem explicação. Essa informação é suficiente para a gente mandar uma equipe lá e fazer essa verificação pessoalmente. Marcos Gesson, superintendente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos, Marcos, pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um ótimo dia para você, toda a equipe do IPEM, e espaço sempre aberto para falarmos sobre algo tão importante aqui para o Estado de São Paulo, para o nosso interior paulista. Um bom trabalho para você. Obrigado, Heitor, e um bom dia para todos os ouvintes da rádio.